Oi pessoal, o vídeo de hoje é sobre a abordagem sociocultural. Nós vamos fazer a relação da abordagem sociocultural com os conceitos de homem-mundo, sociedade e cultura, conhecimento, educação, escola, ensino-aprendizagem, professor-aluno, metodologia e avaliação. Primeiro, vamos começar com as características gerais. A referência principal a esse tipo de abordagem, que enfatiza aspectos sociopolíticos culturais e, igualmente, uma das mais difundidas, é a de Paulo Freire, com sua preocupação com a cultura popular. O fenômeno da preocupação com a cultura popular surge após a Segunda Guerra Mundial e se liga à problemática da democratização da cultura. Nos países de terceiro mundo, esse movimento tem se voltado frequentemente para as camadas socioeconomicamente inferiores, e uma de suas tarefas tem sido a de alfabetização de adultos. Parte sempre do que é inerente ao povo, sobretudo do que pessoas assimilaram como sujeitos, não lhes fornecendo, portanto, coisas prontas, mas procurando trazer valores que são inerentes a essas camadas da população e criar condições para que os indivíduos os assumam e não somente os consumam. O movimento de cultura popular no Brasil, até 1964, contribuiu para a elaboração de uma verdadeira cultura, a partir de uma motivação de cunho vivencial. Tratava-se de um trabalho com o objetivo de possibilitar uma real participação do povo enquanto sujeito de um processo cultural. Em termos de posicionamento, a obra de Paulo Freire consiste numa síntese pessoal de tendências tais como o neotomismo, o humanismo, a fenomenologia, o existencialismo e o neomarxismo. Conceito de homem-mundo. As categorias estão juntas, pois se trata de abordagem interacionista, embora com ênfase no sujeito como elaborador e criador do conhecimento. Na obra de Freire, o homem é o sujeito da educação, e apesar de uma grande ênfase no sujeito, evidencia-se uma tendência interacionista, já que a interação homem-mundo, sujeito-objeto, é imprescindível para que o ser humano desenvolva e se torne sujeito de sua praxis. Não existem senão homens concretos, situados no tempo e no espaço, inseridos no contexto socioeconômico, cultural, político, enfim, num contexto histórico. A educação, para ser válida, deve levar em conta necessariamente tanto a vocação ontológica do homem, a vocação de ser sujeito, quanto as condições nas quais ele vive, o contexto. O homem chegará a ser sujeito através da reflexão sobre seu ambiente concreto. Quanto mais ele reflete sobre a realidade, sobre sua própria situação concreta, mais se torna progressiva e gradualmente consciente, comprometido a intervir na realidade para mudá-la. Sendo o homem sujeito de sua própria educação, toda ação educativa deverá promover o próprio indivíduo e não ser instrumento de ajuste deste à sociedade. Será graças à consciência crítica, cujas características serão analisadas posteriormente, que ele assumirá cada vez mais esse papel de sujeito, escolhendo e decidindo, libertando-se. O homem é um ser que possui raízes espaço-temporais. É um ser situado no e com o mundo. É um ser da praxis, compreendida por Freire como ação e reflexão dos homens sobre o mundo, com o objetivo de transformá-lo. Conceito de sociedade e cultura. O homem cria a cultura na medida em que, integrando-se nas condições de seu contexto de vida, reflete sobre ela e dá respostas aos desafios que encontra.
Cultura, segundo Freire, é todo o resultado da atividade humana, do esforço criador e recriador do homem, de seu trabalho por transformar e estabelecer relações dialogais com outros homens. Cultura constitui a aquisição sistemática da experiência humana, aquisição esta que será crítica e criadora, e não simplesmente armazenamento de informações justapostas que não foram incorporadas ao indivíduo total. Para Freire, nesse sentido, é lícito dizer que o homem se cultiva e cria a cultura no ato de estabelecer relações, no ato de responder aos desafios que a natureza coloca, como também no próprio ato de criticar, de incorporar a seu próprio ser e de traduzir por uma ação criadora a experiência humana feita pelos homens que o rodeiam ou que o precederam. A história consiste nas respostas dadas pelo homem à natureza, aos outros homens, às estruturas sociais e na sua tentativa de ser progressivamente cada vez mais o sujeito de sua praxis, ao responder aos desafios de seu contexto. Consiste também numa cadeia contínua de épocas caracterizadas por valores, aspirações, necessidades, motivos. Uma época se cumprirá na medida em que seus temas são captados e suas tarefas realizadas, e torna-se superada quando os seus temas e tarefas não são mais pertinentes às novas necessidades que surgem. A participação do homem como sujeito na sociedade, na cultura, na história, se faz na medida de sua conscientização, a qual implica a desmistificação. O opressor mitifica a realidade e o oprimido a capta de maneira mítica e não crítica. Daí a necessidade do trabalho humanizante ser inicialmente um trabalho de desmistificação, consistindo a conscientização num processo de tomada de consciência crítica de uma realidade, que se desvela progressivamente. Os mitos ajudam a manter a realidade da estrutura dominante. Quando os temas são ocultos pelas situações limite, situações que não são percebidas claramente, as respostas dos homens, sob forma de uma ação histórica, não poderão ser cumpridas, quer de maneira autêntica, quer crítica. Os homens são incapazes de transcender essas situações limite para verificar o que existe além delas. Quando o ser humano percebe estas situações limite como a fronteira entre ser e ser mais humano, começa a trabalhar de maneira cada vez mais crítica para alcançar o possível ainda não experimentado. Os indivíduos que são servidos pela existência e manutenção de situações limite momentâneas consideram o possível não experimentado como situação ameaçadora, que a todo custo deverá ser impedida de realização. Dessa forma, trabalham para a manutenção do status quo. Para Paulo Freire, o tema fundamental de nossa época constitui o da dominação, que supõe seu contrário, o tema da libertação, como objetivo a ser alcançado. A libertação não chegará por acaso, mas pela praxis de sua busca. Para Paulo Freire, para realizar a humanização que supõe a eliminação da opressão desumanizadora, é absolutamente necessário transcender as situações limite nas quais os homens são reduzidos ao estado das coisas. Para Paulo Freire, humanização e desumanização dentro da história, num contexto real, concreto, objetivo, são possibilidades dos homens como seres inconclusos e conscientes de sua inconclusão. Só a humanização é vocação do homem. Muitas vezes, para que o sujeito se reconheça no objeto, é necessário que ele reconheça o objeto como uma situação na qual se encontra com outros sujeitos.
É necessária a análise de sua situação concreta, existencial, codificada. Esta codificação exige que se passe do abstrato ao concreto, da parte para o todo, para depois se voltar novamente às partes. A distribuição das diversas modalidades de consciência varia do ponto de vista de sua ocorrência social relativamente à conjuntura histórica do país considerado. Para Vieira Pinto, a consciência crítica da realidade nacional é requisito imprescindível para a revolução que venha a arrancar o país do estado de subdesenvolvimento econômico. Mas é seguro também que essa só ocorrerá pela constituição de uma ideologia que, vinculada às massas, por elas compreendida e incorporada, desencadeie um movimento social, de que o aspecto econômico é apenas um setor, que termina por fazer a comunidade ascender a outro plano de existência histórica. Nisso consiste a Revolução Nacional. No caso de sociedades latino-americanas, que se apresentam em geral como sociedades fechadas desde o tempo da conquista por espanhóis e portugueses, a cultura do silêncio tomou forma. De modo geral, estas sociedades continuam ainda fechadas, dependentes, sendo que as mudanças que normalmente ocorrem estão relacionadas com os polos de decisão de que essas sociedades são objetos em diferentes momentos históricos. Tais sociedades, em geral, caracterizam-se por estrutura social hierárquica e rígida, falta de mercados internos, já que sua economia é controlada pelo exterior, exportação de matérias-primas e importação de produtos manufaturados, sistema precário e seletivo de educação, sendo a escola um instrumento de manutenção do status quo, alta porcentagem de analfabetismo e de evasão escolar, enfermidades decorrentes do subdesenvolvimento e da dependência econômica, tênue esperança de vida e elevada taxa de criminalidade. As sociedades objeto são sociedades dependentes caracterizadas por processos culturais alienados, onde o próprio pensamento-linguagem é alienado. Não há manifestação de pensamento autêntico. Seu conceito de realidade não corresponde à realidade objetiva, mas à realidade de que o homem alienado imagina. O homem alienado não se relaciona com a realidade objetiva, como um verdadeiro sujeito pensante. O pensamento é dissociado da ação. O homem alienado é atraído pelo estilo de vida da sociedade dominante e não se compromete com seu mundo real. Sua forma de pensar é reflexo do pensamento e expressões da sociedade dominante. Por seu lado, as sociedades dominantes também sofrem processos de alienação ao se convencerem da infalibilidade de seu pensamento. Durante os processos de transição pelos quais essas sociedades podem passar e passarão em virtude de mudanças econômicas, o caráter estático da sociedade fechada dá lugar progressivamente a um dinamismo que se apresenta em todas as dimensões da vida social. As contradições emergem, provocando conflitos, e os velhos modelos da sociedade fechada já não são mais válidos, quando as massas se constituem em presença histórica que surge. As etapas de transição dessas sociedades são caracterizadas por períodos históricos que são os mais problematizadores e os mais criativos. Numa democracia autêntica, os indivíduos não se reduzem a objetos para o poder constituído, mas são corresponsáveis e coparticipantes desse poder, em forma de cogestão. Segundo Jorge, acontece que existe uma diversidade enorme entre os homens, não só politicamente, mas também social, cultural, econômica e religiosamente. A democracia deve, então, buscar a unidade nessa diversidade, mediando a todos pelo mesmo objeto, a nova comunidade a ser instaurada. Daí
que num regime autenticamente democrático devem estar incluídos todos os homens, como igualmente deve haver lugar para todas as ideologias. Como tal não se realize, estará acontecendo uma mitificação enganadora sob a capa da democracia. Conceito de conhecimento. O homem se constrói e chega a ser sujeito na medida em que, integrado em seu contexto, reflete sobre ele e com ele se compromete, tomando consciência de sua historicidade. O homem é desafiado constantemente pela realidade e a cada um desses desafios deve responder de uma maneira original. Não há receitas ou modelos de respostas, mas tantas respostas quanto forem os desafios, sendo igualmente possível encontrar respostas diferentes para um mesmo desafio. A resposta que o homem dá a cada desafio não só modifica a realidade em que está inserido, mas como também modifica a si próprio, cada vez mais e de maneira sempre diferente. Perspectiva interacionista na elaboração do conhecimento. A elaboração e o desenvolvimento do conhecimento estão ligados ao processo de conscientização. O conhecimento é elaborado e criado a partir do mútuo condicionamento, pensamento e prática. Como processo e resultado, consiste ele na superação da dicotomia sujeito-objeto. O processo de conscientização é sempre inacabado, contínuo e progressivo. É uma aproximação crítica da realidade que vai desde as formas de consciência mais primitivas até a mais crítica e problematizadora e, consequentemente, criadora. Implica a possibilidade de transcender a esfera da simples apreensão da realidade para chegar a uma esfera crítica, na qual o homem assume uma posição epistemológica. A realidade se dá como um objeto cognoscível ao homem. Conscientização implica e consiste um contínuo e progressivo desvelamento da realidade. Para Freire, quanto mais se desvela a realidade, mais se penetra na essência fenomenológica do objeto que se pretende analisar. A nova realidade torna-se objeto de uma nova reflexão crítica. Faz-se necessário identificar algumas características definidoras de cada tipo de consciência. Consciência intransitiva é caracterizada pela quase centralização dos interesses do homem em torno das formas mais vegetativas de vida. As preocupações do indivíduo, se e quando as tem, são circunscritas ao domínio do que nele há de vital, do ponto de vista biológico. É um tipo de consciência a qual falta historicidade e é característica das populações das regiões pouco desenvolvidas. Representa um quase descompromisso do homem com sua existência, pois dele escapa a apreensão dos problemas que extrapolam a esfera estritamente biológica. O indivíduo não percebe de forma clara e nem tem condições para isso os condicionantes das ações humanas em resposta aos desafios que a vida lhe apresenta. Para ele, as características do objeto e dos estímulos se confundem e, portanto, as explicações que dá sobre os fenômenos são explicações mágicas. Esse tipo de consciência, no entanto, não corresponde a um fechamento absoluto e irreversível do homem, esmagado por espaço e tempo do Todo-Poderoso. O homem, em qualquer estágio que esteja, é sempre ontologicamente aberto. Consciência transitiva ingênua. Continuam presentes neste nível as explicações mágicas fornecidas em relação à transferência da responsabilidade e da autoridade e à subestimação do homem comum. Esse tipo de consciência se caracteriza por forte inclinação ao gregarismo, pertinente à massificação, pela impermeabilidade à investigação, pelo gosto por explicações fabulosas e pela fragilidade de argumentação.
O indivíduo atém-se ao passado e exibe saudosismo, prestando pouca atenção ao presente, por ele considerado como época sempre inferior, medíocre e vulgar. Alega que o período atual é caracterizado por dissolução de valores e instituições. Manifesta pessimismo e visão catastrófica do presente. Assume atitude de resistência a todos os projetos modificadores da realidade. Expõe-se, consequentemente, a uma contradição. Declara que as condições do presente são miseráveis, mas se opõe a qualquer modificação que estabeleça condições inéditas de existência. Uma das modalidades deste tipo de consciência é a atitude reacionária, cujos elementos principais implicam defender as regalias de grupos sociais ou de situações econômicas privilegiadas, em ser cega em relação a esses condicionamentos. Julga estar falando em nome da verdade, sem compreender que erigiu em ideologia sua própria condição privilegiada e em absolutizar esta situação, fazendo dela um paradigma lógico e moral. Consciência transitiva crítica. Caracteriza-se por manifestar consciência de sua dependência, indagando sobre os fatores de que depende e como estes não se dá a conhecer à primeira vista, exigindo uma análise epistemológica. É uma forma crítica de pensar, que busca identificar e compreender os motivos e procedimentos pelos quais a representação do real de um país é produzido e o faz não apenas para apreciar a gênese psicológica de tal representação, mas principalmente para descobrir a natureza e a extensão das ações que sobre ela exercem os fatores que a condicionam. Está permanentemente atenta para denunciar as influências a que está submetida e para criticá-las. Interessa-se em descobrir os determinantes do seu conteúdo, pois sabe que eles existem e tem por tarefa lógica distingui-los e avaliá-los. Realiza tal empreendimento indagando sobre a legitimidade de seus enunciados e procurando as influências que os expliquem. A finalidade que impõe a si própria é a de revelação consciente dessas influências. É uma consciência dirigida à objetividade, aberta às coisas e aos acontecimentos, e é voltada para a convivência com os homens. Vê a si própria em função do mundo. Explica-se em termos de dependência histórica, sente-se condicionada pelo processo social e justifica-se como variável no processo social de acordo com as alterações da realidade. Caracteriza-se igualmente por não renegar a noção de liberdade individual e por tentar conciliá-la com os fatores que sobre ela atuam, restringindo-a e condicionando-a. É necessário que se diga que a consciência que investiga a si própria, como é o caso desta modalidade de consciência, tem como núcleo de todas as suas estruturas e reações a propriedade de ser uma consciência histórica. Sua representação do real é condicionada por objetividade relativa, não possuindo o caráter de verdade eterna e refletindo o momento que lhe dá origem. É sensível ao ritmo das transformações do mundo, à compreensão da queda e do aparecimento de valores que proponham modificar as condições de vida. Consequentemente, é uma consciência antirreacionária e antecipadora. A passagem da consciência predominantemente intransitiva para predominantemente transitiva ingênua se faz, segundo Paulo Freire, de forma paralela à promoção dos padrões econômicos da comunidade. Esta promoção é automática. No entanto, a promoção da consciência predominantemente transitivo ingênua para predominantemente transitivo crítica não se dá automaticamente, mas apenas quando está inserida num trabalho educativo com esta destinação. A criticidade implicará numa crescente apropriação pelo homem de seu contexto.
Conceito de educação. Toda ação educativa, para que seja válida, deve ser precedida tanto de uma reflexão sobre o homem, como de uma análise do meio de vida desse homem concreto, a quem se quer ajudar para que se eduque. O homem se torna, nesta abordagem, o sujeito da educação. A ausência de uma reflexão sobre o homem implica o risco de adoção de métodos educativos e diretrizes de trabalho que o reduzem à condição de objeto. Por outro lado, a ausência de uma análise do meio cultural implica o risco de se realizar uma educação pré-fabricada, não adaptada ao homem concreto a quem se destina. Para Freire, é preciso que a educação esteja em seu conteúdo, em seus programas e em seus métodos, adaptada ao fim que se persegue: permitir ao homem chegar a ser sujeito, construir-se como pessoa, transformar o mundo e estabelecer com os outros homens relações de reciprocidade, fazer a cultura e a história. O homem não participará ativamente da história, da sociedade, da transformação da realidade, se não tiver condições de tomar consciência da realidade e, mais ainda, da sua própria capacidade de transformá-la. É preciso que se faça desta tomada de consciência o objeto primeiro de toda educação: provocar e criar condições para que se desenvolva uma atitude de reflexão crítica, comprometida com a ação. A educação se dá enquanto processo, em um contexto que deve necessariamente ser levado em consideração. Para Freire, todavia, na verdade, a neutralidade da educação é impossível, como é impossível, por exemplo, a neutralidade na ciência. Isso quer dizer que, não importa se como educadores somos ou não conscientes, a nossa atividade desenvolve-se ou para a libertação dos homens ou para a sua domesticação. Precisamente por causa disso, penso que é muito importante esclarecer as diferentes formas de ação do campo educacional, a fim de tornar possível a nossa verdadeira opção ou escolha. Se a minha escolha é a da libertação, da humanização, é-me absolutamente necessário ser esclarecido de seus métodos, técnicas e processos que tenho de usar quando estou diante dos educandos. Para Freire, geralmente pensamos que estamos a trabalhar para os homens, isto é, com os homens para a sua libertação, para a sua humanização. Contudo, estamos a utilizar os mesmos métodos com os quais impedimos os homens de se tornarem livres. Isto passa-se deste modo precisamente porque estamos impregnados de mitos que nos tornam incapazes de desenvolver um tipo de ação a favor da liberdade, da libertação. Assim, não é apenas necessário saber que é impossível haver neutralidade da educação, mas é absolutamente necessário definir ambas estas ações diferentes, antagônicas. Por isso, preciso de analisar, de conhecer, de distinguir esses diferentes caminhos no campo da educação. A educação é fator de suma importância na passagem das formas mais primitivas de consciência para a consciência crítica, que, por sua vez, não é um produto acabado, mas um vir a ser contínuo. Para Paulo Freire, a educação tem caráter utópico. Quando deixa de ser utópica, não mais enfocando a unidade anunciar-denunciar, é porque o futuro já não significa nada para o homem, ou porque este teme arriscar seu futuro sem ter conseguido dominar a situação presente. Essa esperança utópica implica compromissos cheios de riscos e terá de ser um ato de conhecimento da realidade denunciada, tanto ao nível de sua alfabetização como de sua pós-alfabetização, que são, em ambos os casos, ação cultural. Conceito de escola. Na obra de Paulo Freire, a educação assume caráter amplo, não restrita à escola em si,
e nem restrita a um processo de educação formal. Caso a escola seja considerada, deve ser ela um local onde seja possível o crescimento mútuo do professor e dos alunos no processo de conscientização, o que implica uma escola diferente da que se tem atualmente, com seus currículos e prioridades. A posição de Paulo Freire fica bastante clara em sua apresentação contida no livro Cuidado Escola. Enquanto categoria abstrata, instituição em si, portadora de uma natureza imutável, da qual se diga é boa, é má, a escola não existe. Enquanto espaço social em que a educação formal, que não é toda a educação, se dá, a escola, na verdade, não é, a escola está sendo historicamente. A compreensão do seu estar sendo, porém, não pode ser lograda fora da compreensão de algo mais abrangente que ela. A educação formal, que é vivida na escola, é um subsistema maior. Para Freire, as relações entre eles, subsistema e sistema maior, não são, contudo, mecânicas. Se não se pode pedir à escola, o que vale dizer a educação formal, que se torne alavanca das transformações sociais. Não se pensa, por outro lado, que ela seja um puro reflexo do sistema que a engendra. A escola, para Paulo Freire, é uma instituição que existe num contexto histórico de uma determinada sociedade. Para que seja compreendida, é necessário que se entenda como o poder se constitui na sociedade e a serviço de quem está atuando. Conceito de ensino-aprendizagem. A pedagogia do oprimido, segundo Paulo Freire, é aquela que tem de ser forjada com ele e não para ele, enquanto homem ou povo, na luta incessante de recuperação de sua humanidade. Uma pedagogia que faça da opressão e de suas causas o objeto de sua reflexão, resultando daí o engajamento do homem na luta por sua libertação. A estrutura de pensar do oprimido está condicionada pela contradição vivida na situação concreta, existencial em que o oprimido se forma, resultando daí consequências tais como, diz Freire, número 1, seu ideal é ser mais homem, mas para ele, ser homem na condição em que sempre esteve e cuja superação não está clara, é ser opressor. Assume uma atitude de aderência ao opressor e assim não consegue descobri-lo fora de si. Esta aderência ao opressor não permite a consciência de si mesmo como pessoa e nem a consciência de classe oprimida. Somente na medida em que o oprimido se descobrir hospedeiro do opressor, poderá contribuir para uma pedagogia libertadora. 2. Atitude fatalista. O oprimido introjeta o opressor. É ele e, ao mesmo tempo, o outro. Daí, assumir atitudes fatalistas frente à situação concreta de opressão em que se encontra, quando não chega a localizar o opressor e não chega a ter consciência de si. Este fatalismo é muito mais o fruto de uma situação histórica e social do que um traço essencial da forma de ser do povo. Número 3. Atitude de autodesvalia. Há, em certos momentos da experiência existencial dos oprimidos, uma irresistível atração pelo opressor. Por sua maneira de viver, passam a querer, em sua alienação, não só parecer com o opressor, como também segui-lo e imitá-lo. Número 4. O medo da liberdade ou a submissão do oprimido. Na relação opressor-oprimido, um dos elementos básicos é a imposição de uma consciência à outra. A consciência que recebe ordem e se transforma em consciência hospedeira da consciência opressora. Assim, o comportamento do oprimido se situa dentro dos ditames dos opressores, manifestando, por um lado, a falta de confiança em si mesmo e, por outro, a crença mágica no opressor.
Uma situação de ensino-aprendizagem entendida em seu sentido global deve procurar a superação da relação opressor-oprimido. A superação deste tipo de relação exige condições tais como reconhecer-se criticamente como oprimido, engajando-se na praxis libertadora, onde o diálogo exerce papel fundamental na percepção da realidade opressora. Solidarizar-se com o oprimido, o que implica assumir a situação e lutar para transformar a realidade de que o torna oprimido. Transformar radicalmente a situação objetiva, entendida como a transformação da situação concreta que gera a opressão, a tarefa histórica dos homens. Ensino e aprendizagem assumem um significado amplo à educação. A verdadeira educação para Freire consiste na educação problematizadora, que ajudará à superação da relação opressor-oprimido. Para Freire, a educação problematizadora ou conscientizadora, ao contrário da educação bancária, objetiva o desenvolvimento da consciência crítica e a liberdade como meios de superar as contradições da educação bancária e responde à essência de ser da consciência, que é a sua intencionalidade. A dialogicidade é a essência desta educação. Educador e educando são, portanto, sujeitos de um processo em que crescem juntos, porque ninguém educa ninguém, ninguém se educa. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. O educador é sempre um sujeito cognoscente, quer quando se prepara, quer quando se encontra dialogicamente com os educandos. A educação problematizadora implica um constante ato de desvelamento da realidade e é um esforço permanente, através do qual os homens vão percebendo criticamente como estão sendo no mundo. Esta educação supera o autoritarismo do educador bancário, assim como o intelectualismo alienante e a falsa consciência do mundo. A ação do homem sem objetivos não constitui praxis, e sim uma ação ignorante de seu próprio processo histórico e de sua finalidade. A base da ação planificada do ser humano, a inter-relação entre a consciência do objeto proposto e o projeto empreendido para alcançá-lo, implica opções de valor, métodos e objetivos. Em tal contexto, o processo de alfabetização de adultos é compreendido como um ato de conhecimento, que implica diálogo autêntico entre professor e aluno. Para Freire, o verdadeiro diálogo une os homens na cognição de um objeto cognoscível que se antepõe entre eles. Neste processo, os alunos deverão assumir desde o início o papel de sujeitos criadores. Aqui é necessário que se considere a unidade pensamento-ação, pois, para Paulo Freire, os aspectos cognitivos do processo de alfabetização devem incluir necessariamente as relações dos sujeitos com seu mundo. Segundo Freire, aprender a ler e a escrever deveria ser uma oportunidade para que o homem saiba qual é o verdadeiro significado de falar a palavra, um ato humano que implica reflexão e ação. Deveriam ser considerados como um direito humano primordial e não o privilégio de poucos. Falar uma palavra não é um ato verdadeiro se não está, ao mesmo tempo, associado com o direito de expressar a si mesmo, expressão do mundo, criando e recriando, decidindo, elegendo e, finalmente, participando do processo histórico da sociedade. A educação, portanto, é uma pedagogia do conhecimento e o diálogo a garantia deste ato de conhecimento. Para que sejam atos de conhecimento, o processo de alfabetização de adultos, assim como qualquer outro tipo de ação pedagógica, devem comprometer constantemente os alunos com a problemática de suas situações existenciais. O conceito de professor-aluno. A relação professor-aluno é horizontal e não imposta.
Para que o processo educacional seja real, é necessário que o educador se torne educando e o educando se torne educador. Quando esta relação não se efetiva, não há educação. O homem assumirá a posição de sujeito de sua própria educação e, para que isto ocorra, deverá estar conscientizado do processo. É muito difícil pretender participar de um processo educativo que é um processo de conscientização, a menos que se seja consciente de si e de tal processo. Um professor que esteja engajado numa prática transformadora procurará desmitificar e questionar com o aluno a cultura dominante, valorizando a linguagem e cultura deste, criando condições para que cada um deles analise seu contexto e produza cultura. Os conteúdos dos textos utilizados serão constantemente analisados no sentido de expressarem pontos de vista do autor e do grupo social e cultural que representam, e os conhecimentos científicos analisados como um produto histórico, representando a interpretação física, biológica, psicológica dos fenômenos num determinado momento concreto. O professor procurará criar condições para que, juntamente com os alunos, a consciência ingênua seja superada e que estes possam perceber as contradições da sociedade e grupos em que vivem. Haverá preocupação com cada aluno em si, com o processo e não com os produtos de aprendizagem acadêmica padronizados. O diálogo é desenvolvido ao mesmo tempo em que são oportunizadas a cooperação, a união, a organização, a solução em comum dos problemas. Os alunos participarão do processo juntamente com o professor. Conceito de metodologia. O método de alfabetização elaborado por Paulo Freire reflete sua abordagem sobre a educação. Nesse método, a codificação inicial consiste numa espécie de figura, um desenho representativo de uma situação existencial, real ou construída pelos alunos. Ao elaborar essa representação, os alunos realizam uma operação de distanciamento do objeto cognoscível. Desta forma, professor e alunos poderão refletir conjuntamente de forma crítica sobre os objetos que os mediatizam. A codificação representa uma dimensão da realidade dos indivíduos e implica análises realizadas num contexto diferente daquele no qual eles vivem. Transforma o que consistia numa maneira de viver no contexto real em um objeto do contexto teórico. Os alunos poderão receber informações e analisar os aspectos de sua própria experiência existencial que foi representada na codificação. A busca do tema gerador objetiva explicitar o pensamento do homem sobre a realidade e sua ação sobre ela, o que constitui a sua praxis. Na medida em que os homens participam ativamente da exploração de suas temáticas, sua consciência crítica da realidade se aprofunda. A busca da temática implica a busca do pensamento dos homens. Pensamento este que se encontra somente no meio deles, os quais, reunidos, indagam a realidade. A posição interacionista de Freire é bastante clara. Os homens, enquanto seres em situação, encontram-se imersos em condições espaço-temporais, que neles influem e nas quais eles igualmente influem, consistindo o desenvolvimento nesta interação construtivista. Utilizando situações vivenciais do grupo em forma de debate, Paulo Freire delineou seu método de alfabetização, que tem como características básicas ser ativo, dialógico e crítico, criar um conteúdo programático próprio e usar técnicas tais como redução e codificação. O diálogo implica relação horizontal de pessoa a pessoa sobre alguma coisa, e nisto reside o novo conteúdo programático da educação. A palavra é vista em duas dimensões, a da ação e a da reflexão.
Não há palavra verdadeira que não seja praxis. Daí se afirma que dizer a palavra verdadeira consiste em transmitir o mundo e em transformá-lo. A palavra destituída de ação transformou-se em verbalismo. Quando, porém, se enfatiza a ação sem reflexão, a palavra se converte em ativismo. E a ação pela ação, ao minimizar a reflexão, nega a praxis verdadeira, impedindo o diálogo. Qualquer destas dicotomias gera distorções no pensar. Somente através do diálogo será possível democratizar a cultura. Esta democratização implica, segundo Maciel, igualdade ontológica de todos os homens, acessibilidade ilimitada ao conhecimento e à cultura e comunicabilidade ilimitada do conhecimento e da cultura. É a partir da consciência que se tenha da realidade que se irá buscar o conteúdo programático da educação. O diálogo da educação como prática da liberdade é inaugurado no momento em que é realizado o que Paulo Freire denomina de universo temático do povo ou o conjunto de seus temas geradores. A investigação deste universo temático implica uma metodologia que não pode contradizer a dialogicidade da educação libertadora. Sendo dialógica e conscientizadora, proporciona não só a apreensão dos temas geradores, mas a conscientização destes. O método Paulo Freire implica nas seguintes fases: levantamento do universo vocabular dos grupos com que se trabalha, escolha das palavras geradoras, criação de situações existenciais típicas do grupo que será alfabetizado, criação de fichas roteiro e elaboração de fichas com a decomposição das famílias fonéticas correspondentes aos vocábulos geradores e ficha de descoberta, contendo as famílias fonêmicas, que é utilizada para a descoberta de novas palavras com aquelas sílabas. Na etapa de alfabetização, a educação problematizadora busca investigar a palavra geradora e, na pós-alfabetização, os temas geradores. Apesar de intimamente ligada à educação de adultos, ao processo de alfabetização, a abordagem de Paulo Freire considera a educação como um processo contínuo de tomada de consciência e de modificação de si próprio e do mundo, o que tem profundas implicações no ensino de primeiro, segundo e terceiro graus. Conceito de avaliação. A verdadeira avaliação do processo consiste na autoavaliação e/ou avaliação mútua e permanente da prática educativa por professor e alunos. Qualquer processo formal de notas, exames, deixa de ter sentido em tal abordagem. No processo de avaliação proposto, tanto os alunos como os professores saberão quais são suas dificuldades, quais seus progressos. Para Freire, a avaliação é da prática educativa e não de um pedaço dela. Considerações finais. Numa abordagem sociocultural, a educação assume caráter amplo e não se restringe às situações formais de ensino-aprendizagem. A análise presente contrapõe-se essencialmente ao que foi denominado ensino tradicional e ao ensino decorrente da abordagem comportamentalista, principalmente pelos seus pressupostos relativos a homem, mundo, educação. A ciência, considerada geralmente neutra nesta última abordagem, é explicitada na abordagem sociocultural como um produto histórico, a educação sempre como um ato político, o conhecimento como transformação contínua e não transmissão de conteúdos programados, a regulação da aprendizagem como tendo sempre o sujeito como centro e não a comprovação de desempenhos com normas ou critérios pré-fixados. Na abordagem sociocultural, no entanto, o aspecto técnico da educação não é descartado. É considerado relacionado a todo um processo do qual não pode ser enfocado como independente
tampouco ser priorizado. É interessante se considerar as formas de consciência e todo o processo de conscientização analisados por Freire, em comparação com o processo de desenvolvimento mental proposto por Piaget, não somente sob a perspectiva ontogenética, mas também filogenética. Na proposta de Freire, a promoção da conscientização se faz de estágios mais primitivos aos mais elaborados, podendo tanto o indivíduo como toda uma sociedade permanecer ao nível de consciência ingênua. Na teoria de Piaget, indivíduos ou grupos de indivíduos podem permanecer no período simbólico, intuitivo ou mesmo no operatório concreto, não chegando aos estágios finais de desenvolvimento do pensamento hipotético dedutivo. Tá aí, pessoal, mais um vídeo relacionado à área pedagógica. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!